Olá, gente! Então, hein? TSE suspende julgamento de Bolsonaro, hein? Ué, mas eles não estavam com tanta pressa para deixar o Bolsonaro inelegível, né? Por conta lá daquela reunião, imagina, tornar alguém inelegível por conta de uma reunião, né? Enquanto isso, Temer e Dilma fizeram um monte de absurdos lá atrás em período eleitoral e ficou por assim mesmo, né? Para vocês verem, né? O que realmente a justiça brasileira se importa, né, com reuniões, né, com falas, né? A justiça brasileira não se importa com ações, com algo que é feito de verdade, com algo que né, prejudica a vida de pessoas. Não, simplesmente o cara foi lá, fez uma reunião, discutiu a questão das urnas, você goste ou não, né? Ele fez um projeto de lei que foi aprovado, né, que falava que as urnas iam ter que ter uma cédula de voto impresso, né, e que isso ia dar mais segurança, né, até porque você ia poder ter uma recontagem melhor dos votos. O Japão, que é um país tão... talvez seja o país mais tecnologicamente avançado, eles não usam urna eletrônica, a urna deles é física. Você vai dizer que o Brasil é mais avançado que o Japão porque usa urna eletrônica, o Japão não, né? Por favor, né? Tem muita questão de segurança, né? Que todo o sistema eletrônico tem esse risco de ser hackeado, né? Mas enfim, aí o Bolsonaro levantou essas questões e por isso ele pode se tornar inelegível, né? Porque ele questionou, não pode mais questionar o sistema, né? O sistema que é podre, né? Que obviamente foi totalmente contrário a o TSE vai tornar o Bolsonaro inelegível, isso é evidente. Os ministros ali já deram seus votos, Moraes já deu seus votos, o Benedito lá, amigo do Lula, já deu o voto dele. E nem poderia, né? Você nem poderia fazer esse tipo de coisa, mas como eles são a Suprema Corte do sistema eleitoral, eles fazem o que eles quiserem, porque não tem ninguém acima, então ninguém pode chegar lá e dizer que eles são parciais ou algo do tipo, né? Então não tem como, né? Mas aí vem isso aqui hoje, né? Por que eles não julgaram, né? O presidente da Corte Eleitoral anunciou que a análise deve continuar na próxima terça-feira com a leitura do voto do relator. Ué, mas não estava marcado para ser hoje? Né? Na quarta-feira? Por que adiaram isso para terça-feira, praticamente uma semana, né? Olha lá, o presidente do TSE, o Moraes, o ditador, né? Suspendeu nesta quinta-feira. Quinta-feira, o julgamento da ação contra o ex-presidente Bolsonaro, em curso na corte. Moraes anunciou que a análise será retomada na terça, com a leitura do voto do relator, ministro Benedito Gonçalves. É esse aí, né? Ele é o relator, então. Você já sabe, né? Se todos os outros ali acompanharem o relator, acabou, né? Vai se tornar inelegível mesmo. Até a esquerda já está falando disso, né? Que ele vai se tornar inelegível mesmo. Então, na sessão desta quinta, quinta, tá? Eu falei quarta, eu falei errado. O Gonçalves apresentou o relatório de 43 páginas, elaborado sobre a ação. Em seguida foi a vez das apresentações das sustentações orais do PDT, que é o requerente da ação, e dos réus. E dos réus Jair Bolsonaro e General Braga Neto, né? Que estariam na chapa, né? O julgamento foi suspenso depois da apresentação do parecer do MPE, que defendeu a inelegibilidade de Bolsonaro, mas foi contra a procedência da ação contra Braga Neto. Provavelmente vai ser isso aqui vai ser meio que o... Engraçado, né? Por que não fizeram isso com a Dilma, né, o Temer, né? Por que não foi contra a procedência da ação contra o Temer, mas contra a Dilma não foi favorável? Não, né? Eles não caçaram a chapa toda, né? É incrível isso, né? Na ação julgada, o PDT pediu a inelegibilidade do Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, né? Pediu a cassação da chapa com o general Braga Neto, o que não poderia acontecer, já que Bolsonaro não foi eleito em 2022 e o julgamento ocorre depois do pleito. Além disso, o partido pede a exclusão de vídeos do conteúdo publicado pela Agência Brasil, que já foi feito. O processo trata da reunião do chefe do executivo com embaixadores no Palácio do Alvorada em julho de 2022. Na ocasião, Bolsonaro questionou o resultado do processo eleitoral de 2018, levantou dúvidas sobre as urnas eletrônicas e criticou ministros de tribunais superiores, né? O evento foi transmitido pela TV Brasil, eis as alegações do ex-presidente. Aquilo foi...
Primeiro que o que ele falou, na verdade, é que ele criticou o Fachin, né? Porque o Fachin ele teria feito uma ação que é exclusivo do presidente da República, né? Então ele interferiu de novo, né? O STF interferindo de novo ali no trabalho do presidente na época do Bolsonaro. E hoje em dia você não vê mais os ministros do STF fazendo nada disso porque eles colocaram alguém que eles queriam lá, né? Aquilo que eu digo, não foi o povo que colocou o Lula, foi o STF e o TSE que colocaram o Lula lá dentro, né? Né? Os pessoal falam, mas você tem prova? Cara, as provas estão aí, é visível, né? A esquerda mesmo sabe disso, que só ganharam por conta do TSE e o TSTF, que interferiram, né? E além disso, quem interferiu mais ainda nas eleições foi a CIA, né? Porque a CIA, obviamente, contactou o STF e falou para caçar qualquer coisa que o Bolsonaro postasse. Isso é evidente, né? O próprio Biden falou que o Lula é um mal agradecido, que não agradeceu pela ajuda que ele recebeu nas eleições de 2022, né? Lógico, o Biden de esquerda ia ajudar o Lula de esquerda, né? Urnas eletrônicas. Diz que as urnas completaram automaticamente o voto no PT e não possuem sistema que permite a editoria. Isso é verdade, não permite a editoria. Não como é na cédula física, né? Afirmou ainda que os resultados de 2018 podem ter sido alterados. Isso para ele, né? Isso é uma opinião, né? Bolsonaro disse que não é possível acompanhar a apuração dos votos e que o processo é realizado por uma empresa terceirizada. Afirmou que o ministro Barroso, na época ministro do TSE, havia sido indicado ao STF, depois de ceder favores ao Partido dos Trabalhadores, estaria empreendendo perseguições contra ele. Em relação ao ministro Fachin, na época presidente do TSE, disse que ele foi responsável pela elegibilidade de Lula. É aquilo. Eu não concordo com muitas coisas que ele diz aqui. Ó. Eu acho que o Edson Fachin, não acho que ele foi diretamente responsável pela elegibilidade do Lula. Acho que foi o Gilmar Mendes. É verdade, o Bolsonaro ele não vai criticar muito dos ministros do STF, ele vai falar mal do Barroso, né? Enfim. Que é a verdade, o Barroso ele é advogado, ele foi advogado, inclusive, do cara lá, do César Battisti, né? Então, ele é de esquerda mesmo, isso todo mundo sabe, né? Um cara anti-Bolsonaro, falou lá, né? Perdeu o Mané, né? Ele que disse isso, né? Um ministro do STF falando esse tipo de coisa, né? Olha lá, na ação o PDT usa como fundamentação a disseminação por desordem informacional. Não tem nada de errado aí. Esse termo aqui foi inventado, inclusive, desordem informacional, ele não existe, né? Não existe desordem informacional. Isso foi um termo aqui para fazer a censura, né? Mas olha só que coisa, né? Aí tacou a integridade do processo eleitoral, especialmente disseminando desordem informacional relativa ao sistema eletrônico de votação. Sistema eletrônico de votação que não é feito no Japão, país tecnologicamente muito mais avançado do que o Brasil, com uma indústria muito mais forte, e que lá não se utiliza o voto eletrônico, né? Primariamente, só o voto eletrônico praticamente só tem em pouquíssimos países, né? Até a Argentina, que usa a urna eletrônica, parece que eles têm também o voto impresso, o voto físico, né? Para você saber em quem você está votando verdadeiramente. Porque assim, você pode dizer, mas eu estou votando em alguém, será que meu voto computou mesmo para esse candidato? Né? Enfim, fica todos esses questionamentos. Eu, como eleitor, eu sempre fico com esse questionamento. Será que está mesmo sendo computado meu voto para esse cara? Eu não sei, eu não tenho voto físico, não sei se vai ser mesmo para esse cara, não sei se vai ter manipulação. Eu não confio no sistema. E aí, vai fazer o quê? Eu tenho que confiar no sistema? Eu não confio no sistema, eu não confio no STF, eu não confio no TSE. Preciso confiar nesses caras? Não. A minha confiança não é para esses caras, eles são de extrema esquerda. Eu não confio em quem é de extrema esquerda, para começar aí, né? O termo desordem informacional é um conceito popularizado pelo então ministro do TSE, Ricardo Lewandowski, em 3 de outubro de 2022. Termo que não existe, desordem informacional. Ricardo Lewandowski, aquele outro advogado do PT, né? O conceito tem ambiguidades, é usado para definir informações que não contêm mentiras propriamente ditas, mas que da forma como são expostas podem causar confusão quanto ao seu entendimento. Olha o malabarismo que eles fazem para dizer que é fake news, né? Ah, não é falso, mas dá para entender que é.
Mas pode deixar que pode dar confusão e as pessoas entenderem que é falso, né? É aquilo que eu falei, não tem fake news aí. O que ele está sendo julgado, é um absurdo. É um absurdo propriamente dito. O que eles não caçaram na chapa Dilma Temer foi muito mais grave. Tinha provas concretas lá de que ele sim, a chapa toda tinha que ser caçada. Mas o Gilmar Mendes, na época, o queridinho aí de muitos, isso aqui não, temos que deixar o Temer aí, porque senão isso vai deixar uma instabilidade muito grande na República, né? Fez aí do seu clientinho, né? O cliente dele ali na época, o Michel Temer, né? O PDT destacou que o discurso do ex-chefe do executivo se insere em estratégia de campanha voltada para o descrédito ao sistema eletrônico de votação, que já que tem todo o descrédito. Não precisa ele falar isso aqui. Quase nenhum país do mundo usa o sistema eletrônico. Quase nenhum país. Aí o pessoal fala, não, o Brasil como é que o pessoal fala que o Brasil é exemplo. Exemplo do quê? Exemplo do quê? O Brasil não é exemplo de nada, é um fracasso total. Tecnológico, indústria totalmente fracassada, não tem tecnologia. Aí a urna eletrônica é tecnológica. Beleza, né? Vocês querem realmente que a gente acredite nisso, né? A reunião foi divulgada tanto nas redes sociais de Bolsonaro quanto pela EBC, Empresa Brasil de Comunicações. Isso potencializou o efeito danoso das declarações proferidas na condição de chefe de Estado. A defesa de Bolsonaro disse que nos autos os advogados alegam que o caso não deveria ser julgado pela Justiça Eleitoral, já que o ato teria sido praticado enquanto Bolsonaro era chefe de Estado. A defesa refuta os crimes de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, argumentando que o evento se tratava de um ato de governo. Defende ainda a lisura e o caráter oficial da reunião, que tinha público-alvo que sequer detinha cidadania e capacidade ativa de sufrágio, e para o qual foi também convidado, entre outras autoridades, o então presidente do TSE, ministro Edson Fachin. Os advogados afirmam que as declarações tinham como objetivo dissipar dúvidas sobre a transparência do processo eleitoral e promover o diálogo público continuado para o aprimoramento permanente e progressivo do sistema eleitoral e das instituições republicanas. Por fim, negam a gravidade das falas. Não tem gravidade nenhuma, né? Negam a gravidade. Que gravidade de fala? Fala não é grave. Isso aqui é mais um... A notícia acabou aqui, mas isso aqui é aquilo, né? Gravidade de fala. O que seria isso? Fala grave? O que é? Isso aqui, que caráter danoso isso aqui tem? A verdade é que eles podem proibir as pessoas de falarem isso, mas todo mundo tem as dúvidas em relação às urnas eletrônicas. Isso aqui, todas as eleições foram assim. O engraçado é que em 2014, quando teve as eleições entre a Dilma e o Aécio, podia se criticar as urnas eletrônicas, hein? Que coisa, né? Até o canal do Otário pegou um sujeito lá, sabe que esse canal do Otário, né, que fez o L, né, que foi contra o Lula, né? Naquela época ele pegou um sujeito lá, especialista em software, que destacou diversas falhas nas urnas eletrônicas. Isso em 2014, tá? Pega o túnel do tempo 10 anos aí para trás, praticamente, né? E olha só que coisa, em 2014 até 2016, 2017, você podia questionar as urnas eletrônicas do Brasil. O que será que mudou, hein? Gente, tem coisa aí, né? Óbvio, tem muitos poderes aí, grandes aí em cima, né? Todos impondo que seja inquestionável as urnas eletrônicas, que não pode se questionar, né? Óbvio, coisa do Biden, coisa do Partido Democrata, né? É evidente. Você não precisa nem falar outras coisas, né? É evidente que o Partido Democrata, na sua empreitada aí de passar a cultura woke aí no mundo todo, né? E eles acharam no Lula isso, né? Por isso que eu digo, o Partido Democrata gosta do Maduro, gosta dos esquerdistas aqui na América Latina, enfim, essas pessoas aí no fundo, elas têm sim, mantêm uma relação diplomática com os Estados Unidos. Por isso que eu digo que esse negócio de falar do embargo americano em Cuba é uma bobagem, porque os Estados Unidos compram um monte de produto de Cuba, né? Cuba é pobre porque é um país socialista mesmo, é pobre porque é um país que escraviza a própria população, né?
E é isso aqui, né, gente? Em 2014, 2015, 2016, podia questionar as urnas. O que mudou, né? Fica esse questionamento, né? Nando Moura questionava, falava que não, que o Aécio só perdeu porque teve fraude nas urnas. Vocês lembram disso, né? O MDB, o MBL falava que não, que teve fraude nas urnas também, que roubaram as eleições. Vocês lembram disso? 2014, 2017, período ali que enfim, se permitia esse tipo de questionamento. Até 2018, quando o Bolsonaro concorreu, se podia se questionar. O que mudou tanto? Né? É incrível mesmo, né? É incrível isso, né? O que mudou tanto, né? Hoje em dia é tão grave que se questionar as urnas eletrônicas, né? Não pode mais questionar as urnas, né? As urnas que eles não garantem nenhum tipo de 100% de segurança, eles dizem que é 100% segura. Segundo quem? Né? Todo sistema ele tem a sua instabilidade, né? Enfim. Por hoje é só, espero que gostem do meu vídeo. Inscrevam-se no meu canal, comenta aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal no Rumble, porque aí eles não podem derrubar os meus vídeos, né? Qualquer seja o motivo, eles não podem, né? Então inscrevam-se no meu canal no Rumble, é muito importante. Vamos migrar para o Rumble, porque lá o Alexandre de Moraes não pode fazer nada. Enfim, por hoje é só e um forte abraço.